Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E sim, eu tô melhorando, vocês perceberam pela voz, né? Ainda tem um pouquinho de ronquidão, mas já tá passando, graças a Deus, e graças a vocês que estavam torcendo aqui pela minha melhora. Muito obrigado, gente. Sério, vocês são incríveis. Não lembro se eu falei no último vídeo, mas cortei o cabelo, pessoal. Tava precisando, né? Meu cabelo agora tá todo 100% natural, não sei se eu gosto muito, mas é isso aqui o meu cabelo. E eu quis deixar um corte um pouquinho mais comprido, olha, tá vendo? Não quero mais aquela coisa raspada. Fiz a barba também. E vocês sempre falam do meu bigode. Gente, meu bigode, ele é muito loirinho. E aí pega a luz desse lado, ele quase desaparece. Mas tá aqui, ó. Estão vendo, ó? Dá pra ver? O bigodudo. Outro vídeo que eu falei que eu já tive um stalker, vocês me pediram muito pra contar essa história e eu tô trazendo ela aqui no canal. Não sei se já saiu, mas assim que sair, o link vai estar aqui embaixo fixado no comentário e também no box de informação para você ver a minha história sobre o meu stalker. Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos. Foi algo muito traumatizante para mim. É difícil reviver os detalhes dessa história, mas eu fiz um vídeo para contar para vocês. É claro que todos os casos assim são muito bizarros, muito preocupantes. E o de hoje também é, tá, gente? O caso de hoje é um caso muito pesado. Eu, sinceramente, fiquei bem abalado enquanto fazia pesquisa. Mas vamos logo, né, contar esse caso de hoje. Você acredita que o mal pode estar mais próximo do que imaginamos? Uma simples caminhada ou um passeio de bicicleta pode ser o momento em que tudo muda para sempre. Essa é uma história, gente, que abalou a Suécia, provocou revolta nacional e deixou marcas profundas em toda uma geração. E o mais assustador é que tudo começou em um dia que deveria ser apenas mais um dia comum. Bom, gente, Engla Matilda Juncosa Hugland foi uma garotinha nascida no dia 5 de março de 1998 em Stjärnsund, que é uma vila pequena e pacata no condado de Dalarna, lá em um dos países nórdicos chamado Suécia. Como vocês já devem ter imaginado, gente, Stjärnsund é um tipo de lugar onde todo mundo se conhece, uma comunidade tranquila, onde as crianças podiam brincar na rua sem medo e os vizinhos estavam sempre prontos para ajudar uns aos outros. Um daqueles lugares onde as pessoas ainda deixam a porta destrancada para dormir, sabe? Porque, teoricamente, ali o perigo não existia e a maldade humana era vista apenas em livros e filmes que passavam no cinema. Era uma comunidade muito unida, parecia que todos eram uma grande família. E a Engla era uma criança cheia de energia, curiosa e com uma imaginação fértil. Quase todo mundo na cidade conhecia a garota porque ela adorava brincar ao ar livre, explorando os campos e florestas ao redor da vila. Quando não estava na escola ou jogando futebol, a garota passava o tempo construindo cabanas de galhos com seus amigos e inventando histórias sobre fadas e criaturas mágicas que, segundo ela, viviam na floresta e protegiam as crianças. Ela tinha um talento natural para contar histórias e adorava fazer os outros rirem com suas aventuras imaginárias. Além de futebol, a Engla também gostava de dançar e cantar, ela participava das apresentações escolares e, segundo os professores, sempre demonstrava confiança e alegria no palco. Era o tipo de criança que conquistava as pessoas com o seu jeito simples e genuíno. A verdade é que ela era extremamente dedicada à escola e sua dedicação sempre resultava em boas notas, fazendo todos acreditarem que ela tinha um futuro brilhante pela frente. Seus professores a descreviam como uma aluna inteligente, atenta e curiosa. Ela gostava especialmente de matemática e ciências. Tinha o sonho de um dia se tornar uma jogadora profissional de futebol ou talvez até uma professora universitária de matemática. A relação com a sua mãe, uma mulher chamada Karina, era muito próxima. A Karina era mãe solo e por isso as duas eram praticamente inseparáveis. Uma era o xodozinho da outra. Elas costumavam fazer tudo juntas, desde pequenos passeios, idas ao mercado, farmácia e adoravam assistir filmes em casa. Quando foi ouvida por jornalistas, a Karina descreveu a sua filha como sua melhor amiga e dizia que não conseguia imaginar a vida sem ela. Esse laço profundo e inquebrável foi o que fez a Karina perceber rapidamente que algo estava errado no dia em que a sua filha simplesmente desapareceu. Então agora nós vamos nos transportar lá para o dia 5 de abril de 2008.
Um dia comum que começou como qualquer outro. Era um sábado ensolarado e a Engla tinha um treino de futebol naquele dia. Ela saiu de casa cedo com sua bicicleta vermelha, usando seu uniforme do time e uma jaqueta bem fina. Ela estava animada porque pela primeira vez após o longo inverno sueco, ela iria fazer o caminho de volta para casa sozinha e de bicicleta. Objeto esse que ela considerava uma grande amiga. A Engla amava andar de bicicleta com os seus amigos. No total, gente, estamos falando de um trajeto de aproximadamente 4,5 km. Para qualquer adulto pode parecer um trajeto pequeno, mas para a Engla isso era uma grande conquista, porque ela finalmente estava se sentindo independente e estava se sentindo muito grata por sua mãe confiar nela. Por volta de 1h30 da tarde, a Karina ligou para sua filha Engla para saber se estava tudo bem. A garota atendeu com aquela sua voz alegre de sempre e disse que estava quase chegando, que em aproximadamente 20 minutos ela já estaria na porta de casa. Mas esses 20 minutos se transformaram em uma eternidade. O relógio foi passando, 30 minutos viraram 40 minutos e nada da menina aparecer. A Karina então tentou ligar de novo, mas dessa vez não houve nenhuma resposta. Quando passaram alguns minutos e ela tentou de novo, a chamada foi direto para a caixa postal. O coração da mãe a essa altura já estava disparado, porque o seu instinto materno apontava na direção de que algo estava muito errado. A Karina saiu de casa em desespero, pegou o carro e começou a percorrer o trajeto que a sua menininha fazia. A cada curva, a cada metro percorrido, o medo só aumentava. Então, de repente, ela viu algo que fez o seu coração simplesmente congelar. A bicicleta da Engla estava caída à beira da floresta a apenas 200 metros de onde as duas moravam. A mãe sabia que a Engla nunca abandonaria a bicicleta assim. Nunca. A garota era extremamente ciumenta com a sua bicicleta e esse amor ao objeto não permitiria que ela a deixasse assim, largada na beira do mato, de qualquer jeito, sendo que alguém poderia levar esse objeto embora. A Karina parou o carro, saiu correndo e começou a gritar o nome da filha. O seu desespero, gente, era angustiante, mas por mais que ela gritasse, ninguém respondia ao seu chamado. Desesperada, a Karina chamou a polícia, que chegou em poucos minutos. Os policiais rapidamente começaram as buscas na área ao redor e a notícia do desaparecimento da pequena Engla se espalhou por toda a vila. Os moradores se reuniram para ajudar, amigos, vizinhos e até mesmo pessoas que mal conheciam a família se uniram para encontrar a garota. Mas o tempo estava passando e cada hora que passava diminuía drasticamente a esperança de encontrá-la com vida. As buscas duraram 2 dias sem nenhuma pista concreta e isso só mudou no 3º dia, até que um homem chamado Thomas Lenton, que era um morador local e tinha um pequeno comércio no centro da cidade, procurou a polícia com uma informação que mudou para sempre o rumo da investigação e da família daquela menina. O Thomas tinha comprado uma câmera fotográfica nova e no dia do desaparecimento da Engla, ele estava testando o seu novo equipamento e, coincidentemente, estava tirando fotos ao longo da estrada por onde ela passaria. Ele estava animado para ver como a câmera funcionava em ambientes abertos com a luz natural da primavera. Ele tirou diversas fotos da paisagem, da estrada e de algumas pessoas que passavam por ali. Quando ele revisou as fotos em casa, ele notou algo que o deixou inquieto. Ele mostrou as fotos para a polícia e lá estava ela, a Engla, pedalando sua bicicleta, sorrindo. Mas o que realmente chamou a atenção de todos foi o que estava em segundo plano em uma das imagens. Um carro Saab 900 vermelho com os vidros escuros e um homem ao volante que parecia estar olhando diretamente para a Engla. Os investigadores analisaram as fotos em detalhes. A posição do carro sugeria que ele estava seguindo a garota. Ele estava mantendo uma distância próxima, mas sem ultrapassá-la. O homem ao volante parecia estar observando cada movimento da menina. Além disso, outra testemunha afirmou ter visto o mesmo carro estacionado perto do campo de futebol onde a Engla havia treinado naquela manhã. Uma câmera de segurança de um mercado local
também registrou o mesmo veículo circulando pela região algumas horas antes do desaparecimento da Angela, o que reforçou ainda mais as suspeitas sobre ele. A polícia checou o banco de dados do estado e rapidamente identificou o dono do veículo. Aquele carro pertencia a um homem chamado Anders Eklund. E mais tarde descobriu-se que era um caminhoneiro de 42 anos que já tinha antecedentes criminais por agressão íntima e outros delitos semelhantes. As autoridades descobriram que os antecedentes do Anders incluíam múltiplas acusações de assédio íntimo e até um caso sério de tentativa de sequestro. Mas esse caso, infelizmente, havia sido arquivado por falta de provas. Ele também havia sido investigado por exposição indecente em público e por posse de materiais ilícitos, mas por motivos burocráticos acabou não sendo condenado e, por fim, todas as acusações não deram em nada. Algumas testemunhas disseram que ele era conhecido na região onde morava como uma espécie de maníaco do parque, porque tinha o péssimo hábito de, no verão, ficar em parques públicos, baixando as roupas e se exibindo para meninos e meninas, principalmente aqueles mais novos, bem mais novos. Mas infelizmente, como eu acabei de dizer, as acusações antigas foram retiradas por insuficiência de provas, já que as possíveis vítimas dos assédios acabavam preferindo o silêncio e não compareciam na delegacia para prestar depoimentos, e isso enfraqueceu as denúncias. Como era uma figura conhecida naquela região, o Anders foi rapidamente localizado em sua casa em um vilarejo vizinho. Quando os policiais chegaram, ele tentou evitar o contato visual e parecia bem nervoso. No entanto, ele não resistiu à prisão, ele colaborou bastante. Os investigadores realizaram uma busca em sua residência e encontraram itens preocupantes: uma coleção de revistas com temas perturbadores, cordas, algemas e até facas escondidas em uma gaveta trancada. Além disso, o carro do homem foi apreendido para análise forense. No banco traseiro foram encontradas fibras de tecido compatíveis com a roupa que a Angela usava no dia do desaparecimento, além de fios de cabelo que mais tarde foram confirmados como sendo da menina. No início, ele negou qualquer envolvimento e disse que não tinha nada a ver com o desaparecimento da garota, mas as evidências foram se acumulando. Testemunhas o viram na área no momento em que a vítima desapareceu e, finalmente, após horas de interrogatório, ele confessou tudo. Anders Eklund contou que seguiu a Angela por um tempo, mantendo uma certa distância e observando seus movimentos, enquanto ela pedalava sem desconfiar de nada. Em determinado momento, ele acelerou o carro e parou bem ao lado dela, descendo rapidamente e se colocando no caminho da bicicleta. A Angela tentou desviar, mas ele a agarrou pelo braço com muita força. Ela gritou e tentou se soltar, mas ele a puxou com brutalidade, jogando-a dentro do carro e trancando as portas. Os gritos daquela menina, gente, foram abafados pelo som do motor enquanto o homem arrancava em alta velocidade, saindo da estrada principal e entrando em um caminho de terra cercado por árvores densas. O Anders confessou que a levou para um local isolado na floresta, onde a forçou a sair do carro. A menina estava em choque, chorando e implorando para ser libertada, mas a verdade é que ele não demonstrou nenhuma emoção. Ele não se importava com ela. Ele se importava com o que ele queria fazer naquele momento. Ele a agrediu fisicamente, batendo no seu rosto, ameaçando-a para que não tentasse fugir, e em seguida ele a violentou, gente. Após o ataque, a Angela estava extremamente debilitada e o Anders a sufocou com as próprias mãos. O Anders demonstrava uma calma imensa ao relatar tudo isso e ainda revelou que depois enrolou o corpo da vítima em um pedaço de lona que ele mantinha no porta-malas e dirigiu por alguns quilômetros até um ponto mais remoto da floresta. Ele cavou um buraco superficial onde jogou o corpo antes de cobri-lo com galhos e folhas. A polícia o pressionou a dizer onde estava o corpo e ele sorriu ao dizer que estava convencido a fazer essa grande revelação. Ele se levantou e levou os investigadores até lá. O corpo da Angela foi encontrado sem vida, ainda vestindo o uniforme do time de futebol, coberto de terra e folhas secas. Antes que a gente se esqueça, ela tinha apenas 10 anos de idade. O julgamento do Anders aconteceu em julho de 2008.
Toda a Suécia ficou em choque ao ouvir os detalhes do crime. Esse caso estava sendo esmiuçado pelos jornais do país, a população exigia justiça e o caso gerou uma cobertura massiva da mídia, com canais de TV acompanhando cada etapa do processo, cada nova descoberta. Eles acompanhavam tudo, gente. O tribunal estava lotado de jornalistas, parentes das vítimas e cidadãos indignados com tudo aquilo. Muitos usavam camisetas com o rosto da Engla como forma de protesto e solidariedade à família. Durante o julgamento, o Enders manteve o mesmo comportamento frio e distante. Aquele cara era realmente assim um monstro. Ele raramente fazia contato visual com os advogados ou com os familiares da menina e parecia não se importar com nada. Quando perguntado sobre os detalhes do crime, ele respondeu de forma monótona. Sinceramente, não demonstrou remorso nenhum. Quem viu ele falando o que ele fez com a Engla disse que claramente, com certeza, ele teria feito de novo. Ele não se arrependeu, sabe? Ele realmente era uma pessoa doente. A mãe da Engla, a Karina, prestou um depoimento comovente sobre o impacto devastador que a perda da filha causou em sua vida. As duas eram muito unidas. Ela descreveu a Engla como uma menina cheia de vida, com um futuro brilhante pela frente, que foi cruelmente arrancada desse mundo. E assim, gente, é muito triste porque era só mãe e filha. Ela era mãe solo, era só ela e a menininha, as duas eram muito companheiras uma da outra. E você imagina, para uma mãe, né, perder a sua única filha desse jeito, ainda mais sabendo que a filha passou nos seus últimos momentos de vida, é de cortar o coração. O depoimento daquela mãe emocionou não apenas os presentes, mas também os juízes e os promotores. A promotoria apresentou provas sólidas contra o Enders, incluindo as fotos tiradas pelo Thomas Langton, os fios do cabelo e as fibras de tecido encontradas no carro do acusado, além das evidências forenses que confirmaram o local do crime. Os investigadores também detalharam o histórico de crimes íntimos dele, mostrando que o homem era perigoso e já havia sido acusado de outros ataques violentos no passado, mas que por falhas no sistema judicial ele nunca havia sido efetivamente punido, e se tivesse, provavelmente a Engla estaria viva. O tribunal também ouviu dos promotores que a polícia também descobriu que o Anders Eklund havia sido visto algumas semanas antes rondando a escola onde a Engla estudava. Funcionários da escola relataram que ele foi visto estacionado próximo ao portão, observando as crianças durante o recreio. Parecia que ele estava escolhendo alguém para atacar. Além disso, o homem tinha o hábito de frequentar um café local onde algumas testemunhas afirmaram que ele fazia perguntas sobre as crianças da vila e demonstrava um interesse incomum em relação à Engla. Esses detalhes reforçaram a teoria de que o réu havia premeditado o ataque. Ele observava os horários das crianças e conhecia o trajeto que a menina faria de bicicleta. Os investigadores concluíram que ele estava planejando o ataque há algum tempo, esperando apenas o momento oportuno para agir. No final das contas, gente, Anders Eklund foi considerado culpado de todas as acusações contra ele e sentenciado à pena de prisão perpétua pela morte da Engla e também pela morte de uma outra mulher chamada Pernilla Eugren, que incrivelmente ele tinha tirado a vida no ano 2000. Os investigadores conseguiram provas da ligação dele com até então o misterioso falecimento da Pernilla e enfim a justiça estava sendo feita para ela também. Além disso, ele foi condenado por agressão íntima e posse de um material, envolvendo ali menores. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Além de sequestro, é claro. O juiz afirmou que o Enders representava um risco contínuo para a sociedade e que ele deveria passar o resto da vida em regime fechado. Após a sentença, a Karina afirmou em uma entrevista que sentiu alívio pela condenação, mas que nenhuma pena seria suficiente para reparar a dor da perda da sua filhinha. A população celebrou a sentença, mas o caso levantou sérias discussões sobre a falha do sistema de justiça sueco em monitorar criminosos como este, A morte da Engla causou uma onda de indignação na Suécia. O sistema de justiça foi amplamente criticado por permitir que um criminoso dessa magnitude, principalmente íntima, reincidente, estava em liberdade, mesmo com um histórico preocupante de todas as agressões íntimas e tentativas de sequestro.
Protestos tomaram as ruas de Estocolmo e outras cidades importantes, com manifestantes exigindo mudanças no sistema de justiça criminal. Muitas pessoas carregavam cartazes com a foto da Engla e frases como "Justiça para a Engla" e "Protejam nossas crianças". A pressão pública foi tão intensa que o governo sueco criou um comitê especial para revisar os casos de criminosos íntimos reincidentes. Novas leis foram aprovadas para endurecer as penas para crimes íntimos e aumentar o controle sobre agressores reincidentes. Entre as mudanças foi estabelecido um registro nacional de agressores íntimos, algo que até então não existia na Suécia. A Carina, a mãe da Engla, tornou-se uma voz ativa na luta por leis mais severas em defesa dos direitos das crianças. Ela transformou a sua dor em uma causa para garantir que nenhuma outra mãe passasse pelo que ela passou. Ela também fundou uma organização sem fins lucrativos que oferece apoio a famílias que perdem crianças em circunstâncias violentas e trabalha com campanhas de conscientização sobre segurança infantil e prevenção de crimes íntimos. Eu, sinceramente, acho esse caso horrível. Eu acho que quem comete esse tipo de crime raramente tem conserto, digamos assim, porque essas pessoas agem por instinto, um instinto maligno de... Vocês sabem, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. E eu acho que nesse caso, a prisão perpétua é a melhor possível, mas eu quero saber a sua opinião também. Então deixa pra mim aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.